amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal. Te convido a você se inscrever, ativar o sininho. Deixa abaixo sua opinião sobre este vídeo. Amém? Que Deus abençoe a sua casa e sua família. Amados queridos irmãos, nós vamos iniciar um novo trimestre. Nós vamos estudar sobre o apóstolo Paulo. Nós vamos falar hoje sobre a nova lição que nós vamos estudar. O comentarista do quarto trimestre, o pastor Elienay Cabral. Então, amados irmãos, nós vamos falar hoje sobre a vida de Paulo, o seu ministério e a sua comissão de Saulo para Paulo. Então, amados irmãos, nós vamos falar hoje sobre a biografia do apóstolo Paulo. Paulo, nome romano de Saulo, sem dúvida é um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos. Ele é considerado como sendo o líder do cristianismo. Neste texto nós conhecemos mais sobre a história de Paulo. Ele é autor de 13 epístolas presentes na Bíblia. Então, amados irmãos, ele escreveu 13 cartas, começando no livro de Romanos até Filemon. A biografia do apóstolo Paulo, aqui fala, ele nasceu em Tarso, na Cilícia. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 37. Você que tem a Bíblia em casa, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos 16, verso 37. Que fala o seguinte: mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sermos condenados, sendo homens romanos nos lançaram na prisão, e agora, encoberta, nos lançaram fora. Não será assim, mas venho ele mesmo e tenho-nos para fora. Então, amados irmãos, aqui nós vemos a biografia do apóstolo Paulo. Nós vemos aqui que ele era Tarso, não era de lugar insignificante, Atos 21 e 39. Ao contrário, ele era um centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próximo à costa do nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era judeu da dispersação e um israelita. Então, ele era circuncidado, ele era da tribo de Benjamim. Ele era membro zeloso do partido dos fariseus. Romanos 11:1, Filipenses 3:5, Atos dos Apóstolos 23:6. A infância e adolescência do apóstolo Paulo tem sido de grande debate entre os estudiosos. Alguns defendem que o apóstolo Paulo passou toda sua infância em Tarso, indo apenas durante sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda bem pequeno. Nesse caso, ele teria passado sua infância longe de Tarso. Na verdade, desde seu nascimento até o seu aparecimento em Jerusalém, como perseguidor dos cristãos, conforme os relatos do livro de Atos Apóstolos, informação. Aqui nós vemos, amados irmãos, que o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos falar um pouquinho aqui, que a partir do verso 8 fala sobre o evangelismo em Samaria. E nós vemos que a partir do capítulo 9 fala sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Nós vemos, amados irmãos, o nome de Saulo mudou para Paulo. Nós vemos, amados irmãos, que o nome de Saulo ele é hebraico e o nome de Paulo é grego. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, que fala que pediu carta para Damasco, para a sinagoga, a fim que encontrasse naquele dia, aceita, que homens por mulheres conduziam presos em Jerusalém, indo, e aconteceu, chegando perto de Damasco, submeteu, cercou um esplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ressuscitar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe: Senhor, levante e entre na cidade, e lá teria dito o que convém fazer. Nós vemos, amados, que ele ficou 3 dias cego. Nós vemos que ele teve um encontro real com Jesus no caminho de Damasco. Então, nós vemos que a sua conversão foi em Damasco.
E aqui fala, amados irmãos, que aqui na história de Paulo, que fala Paulo de Tarso, o perseguidor. O livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do Concílio do Sinédrio, ele dava seu voto a favor da morte dos cristãos. Nós vemos, amados irmãos, que o primeiro marco foi o apedrejamento de Estevão. Nós vemos aqui Atos dos Apóstolos 7, verso 58. Aqui fala, ó, a partir do verso 8, fala: Estevão, o primeiro mártir. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram alguns que eram sinagoga, chamados libertos, dos sireneus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia. Nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Saulo, ele morava na Cilícia. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala sobre a conversão de Saulo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, continuando aqui, da Ásia, com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e ao Espírito que falava. Então subornaram uns homens para que dissesse: ouve-nos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui o primeiro mártir, a perseguição que Saulo perseguiu todos os cristãos. E nós vemos, amados irmãos, que o evangelho começou depois da conversão de Saulo para Paulo. Nós vemos que o nome dele não mudou. O nome dele continuou o mesmo. Jesus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Mudou só do hebraico para o grego. E nós vemos, amados irmãos, que ele iniciou o seu evangelho para os gentios. Continuando aqui, irmãos. Aqui nós vamos falar sobre o início do ministério do apóstolo Paulo. Então nós falamos um pouquinho sobre a vida de Paulo, falamos um pouquinho sobre a conversão de Saulo para Paulo, e agora vamos falar um pouquinho sobre o ministério de Paulo, sobre as viagens missionárias. Aqui fala o início do ministério do apóstolo Paulo. Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Então, amados irmãos, nós vemos que ele era Saulo antes. E nós vemos que ele ficou 3 dias cego. E Ananias, o profeta, pôs a mão sobre a cabeça dele. E ele se converteu. E ele foi cheio do Espírito Santo ali na casa de Ananias. E ali recuperou a sua visão. E ele viu a Jesus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o início do ministério do apóstolo Paulo, nós sabemos que a palavra apóstolo significa o quê? Enviado. E nós vemos aqui, quando ele chegou em Damasco, recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias que o batizou. E também foi ali naquela mesma cidade que Paulo começou a obra evangelística. Então, amados irmãos, nós vemos que ali mesmo em Damasco já começou a sua obra, o seu evangelho. O evangelho começou em Damasco. Aqui fala, não há informações detalhadas sobre os primeiros anos do seu ministério. Então aqui não fala sobre o ano do ministério do apóstolo Paulo. Nós vemos, amados irmãos, que ele escreveu 13 cartas. Nós vemos que ele também aqui nós vemos aqui em Romanos. A primeira carta que ele escreveu, Romanos, foi sobre a revelação da justiça de Deus. Então, cada capítulo, Coríntios, que ele também escreveu, falou sobre o problema da igreja, suas soluções. Nós vemos que a igreja de Corinto tinha problema.
era uma igreja que tinha todos os dons, mas ela tinha problema. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo chegou em Corinto, que a igreja estava toda desorganizada. O apóstolo Paulo chegou ali para exortar a igreja em Corinto. Aqui fala que o espírito mundano causou dissensões nas igrejas. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo chegou ali para ensinar a igreja de Corinto. Então, amados irmãos, nós vemos 2 Coríntios também, ele escreveu também, que fala sobre a glória através do sofrimento. O livro de Gálatas também, a salvação é pela graça mediante a fé. Aqui o apóstolo Paulo ensinando que a graça vem pelo poder do nosso Deus, o sangue de Cristo. A salvação ela é de graça, ela vem pela graça. Nós somos santificados pela graça. Então, amados irmãos, o livro de Efésios, que ele também escreveu, o apóstolo Paulo, para a igreja, Cristo e a igreja. Nós sabemos que Cristo, ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Então, nós vemos que o livro de Efésios, o apóstolo Paulo ensinando a igreja e falando sobre Cristo. O livro de Filipenses, a alegria de viver por Cristo. O livro de Colossenses, a supremacia de Cristo. O livro de 1 Tessalonicenses, a volta de Cristo. Nós vemos aqui com o apóstolo Paulo ensinando aos Tessalonicenses sobre a volta de Cristo. Segunda Tessalonicenses, o Paulo falando sobre o tema, a volta de Cristo. 1 Timóteo, Paulo falando sobre a sã doutrina e a piedade, ensinando a igreja ali em Timóteo. E 2 Timóteo, Paulo falando sobre a perseverança na fé. Amados, nós estamos falando sobre as cartas paulinas de Paulo, as 13 cartas. Tito, a sã doutrina e as boas obras. E o último livro que o apóstolo Paulo escreveu, o livro de Hebreus, sobre o melhor conserto. Então, amados irmãos, nós vemos aqui as 13 cartas que o apóstolo escreveu. Então, nós estamos falando sobre o apóstolo Paulo, que nós vamos falar sobre, ao decorrer da lição, nós vamos falar sobre sobre o ministério de Paulo, sua conversão de Saulo para Paulo. Então, amados, continuando aqui, a primeira viagem de Paulo, a primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, de 1:14 a 28. Aqui fala quanto tempo durou a primeira viagem, só apenas ter ocorrido por volta de 44, 50 depois de Cristo. Então, a primeira viagem que ele começou foi na cidade de Antioquia. A segunda viagem missionária está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, 36, 18 a 22. O propósito dessa viagem, conforme o propósito de Paulo, diz, era visitar os irmãos por toda a cidade que a palavra do Senhor havia sido anunciada. A terceira viagem, amados irmãos, a missionária, está registrada no livro de Atos dos Apóstolos 18, 23, 21 e 16. Essa viagem ocorreu entre 54 e 58 depois de Cristo. O apóstolo Paulo atravessou a região de Galáxia e Frigia e depois prosseguiu em direção à Ásia e a sua principal cidade, Éfeso. E ali o apóstolo ficou por longo período cumprindo a promessa anteriormente feita. Então, amados irmãos, algumas coisas que eu estou falando aqui para os irmãos, que nós vamos estudar na lição do 4º trimestre. O comentarista nós vamos falar nesse trimestre é o pastor Elienay Cabral. Então, amados irmãos, nós vamos aprender bastante nesse trimestre.
Então, amados irmãos, eu convido todos os irmãos a participar da escola bíblica dominical, porque, amados irmãos, é a escola do aprendizado. Então, os irmãos, não percam a escola bíblica dominical. Vou mostrar para os irmãos aí no rodapé a lição que nós vamos estudar, a nova lição que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Então, nós vamos falar sobre a vida de Paulo, a sua lição. Ele perseguia os cristãos, mas ele teve um encontro com Jesus ali em Damasco. Então, o seu ministério começou em Damasco e foi percorrendo a todas as cidades ali a qual ele pregava. E aqui fala, amados irmãos, o ministério do apóstolo do gentio. Então, começou o cristianismo, o apóstolo Paulo começou o seu ministério pregando para o gentio, o cristianismo. E nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele era judeu, ele era da linhagem da tribo de Benjamim. Aqui, amados irmãos, nós vamos falar sobre 3 lições. A primeira lição, nós vamos falar sobre o mundo do apóstolo Paulo. A lição 2, vamos falar sobre Saulo de Tarso, perseguidor. A lição 3, a conversão de Saulo de Tarso. A lição 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Então, ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. Apóstolo significa enviado. Lição 5, Jesus Cristo, este o crucificado, mensagem do apóstolo. Lição 6, Paulo no poder do Espírito. Lição 7, Paulo plantador de igreja. Lição 8, Paulo discipulador de vidas. Lição 9, Paulo sua dedicação aos vocacionados. Lição 10, Paulo seu amor pela igreja. Lição 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Lição 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E a lição 13, a gloriosa esperança do apóstolo. Amados irmãos, ainda não tem a nova lição. Quando chegar a nova lição, eu vou selecionar a lição 1. Nós vamos falar sobre o mundo do apóstolo Paulo. Aqui estou falando sobre a visão geral, a qual nós vamos estudar nesse trimestre. Amém? Vamos estar orando para os irmãos, para todos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa palavra. Abençoa cada um que está assistindo este vídeo, meu Deus. Ó Deus, nos dá vitória, Senhor, nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, muito obrigado. Amém. Então, amados irmãos, não deixe de deixar seu joinha aí, compartilhe, comente. Amém? Que Deus abençoe a todos.